Você disse estudar inglês em 12 meses? Sim, foi exatamente isso que eu disse. That's right, ladies and gents. Today I'm gonna share with you guys a 12-month plan for your English studies. Eu vou te passar um plano de estudos para você estudar inglês nos próximos 12 meses, ou seja, no próximo ano. Tintim por tintim. E não, você não precisa estar em janeiro para assistir esse vídeo e para seguir a risca o que eu vou falar aqui. Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você acabou de chegar, muito prazer. Meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês há mais de 7 anos e também sou criadora do método Fluência 30x9. Esse aqui é um vídeo para quem tá começando a estudar inglês, tá bom? Mas é claro que se você tá retomando seus estudos e se você quer dar uma boa revisada, esse vídeo também é para você. Na verdade, esse vídeo aqui é para todo mundo que ainda não tá satisfeito com o nível de inglês, mas enfim, só para avisar aí, para ninguém sair falando: "Ah, mas Camille, isso aí é muito básico". A gente tem que começar de algum lugar, tá bom? Então tá, a gente tá começando do básico. E como nós temos 12 meses pela frente, na verdade eu vou dividir aqui esses 12 meses em 6 grupos diferentes, tá? Cada grupo com 2 meses. Porque assim como vocês sabem, a caminhada no inglês, ela é diária, ela é contínua. Só que é mais fácil você conseguir observar essa evolução como um montante bacana em 2 meses do que em um só. Senão você já vai começar a ficar frustrado, vai achar que o problema é você, só que não, tá bom? Pra você ir com calma, pra você digerir, pra você ir paz, amor, estudar com calma, ninguém tá correndo, tá bom? Já tá aqui, ó, 12 meses, tudo organizado pra vocês. É com calma, tá? O mais importante é você entender a transição. O que você pode esperar de mudança, de melhora e de evolução a cada 2 meses? Isso é o mais importante de você entender hoje. E como eu já falei, eu tô com vocês nessa e eu preparei um material perfeito com todos os links que vocês precisam e que eu vou mencionar ao longo da aula de hoje. Vocês encontram esse material no nosso grupo de estudos do Telegram e o link tá aqui embaixo, é de graça, é só entrar aí. Então vamos lá, para cada um desses 6 grupos, vocês vão encontrar sempre as mesmas informações, tem uma estrutura básica. Então, cada grupo primeiro vai ter um objetivo, ou seja, o que você espera colher de resultado ao final daquele tempo. Você também vai ter o assunto, ou seja, a temática por onde você vai pesquisar vocabulário e tudo mais, praticar pronúncia. Você também vai ter o apoio da gramática, óbvio, a gente já falou aqui 1000 vezes no canal, não tem como aprender inglês se você não aprender gramática. O que muda é a abordagem, é a forma com que você é apresentado a gramática e a forma que você a pratica, tá bom? Mas sem gramática não tem inglês, então a gente precisa de gramática. E para isso, a gente tem os tempos verbais e também os verbos modais. Eu sei que pode parecer meio confuso, tá? Mas vocês vão entender. E por último, mas não menos importante, no nosso quarto item, a gente tem as 4 habilidades, ou seja, você vai entender exatamente em qual estágio e o que você tem que fazer nas 4 habilidades no inglês em cada um desses grupos, sendo elas a escuta no inglês, a leitura, a fala e a escrita. Eu já falei, para você ter um estudo completo, um estudo 360 no inglês, não adianta você se enganar e achar que você só vai escutar ou achar que você só vai ler. Não, você tem que trabalhar as 4, porque senão a fluência não vem. Acho que eu tô hoje meio um pouco revoltada. Eu não tô revoltada, é porque vocês já sabem, vocês sabem. Vocês que acompanham aqui o canal, e caso você não acompanhe o canal, eu não sei o que você fez ainda de não ter se inscrito. Eu não sei, você sabe? Eu não sei, então se inscreve e deixa o seu joinha também. Depois, se você não gostar do vídeo, você tira. Combinado? Até porque uma aula tão completa como essa não tem e não vai ter em nenhum outro lugar. Então já se inscreve, vai. Se inscreve. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma aula que você quer que eu faça, deixa o seu comentário aí. Então a gente já falou da estrutura básica, que a gente vai ter o objetivo, o assunto, a parte gramatical e o trabalho das 4 habilidades. Mas tem uma coisa que você vai fazer durante os 12 meses. Sim, durante os 12 meses. Você sempre vai buscar responder as suas dúvidas, sempre, a partir do primeiro dia. E para isso eu vou deixar uma aula que eu falo sobre os melhores dicionários para você ter aí no seu celular ou usar no computador também. E segundo, você sempre tem que fazer anotações, tá bom? Então você precisa responder as suas dúvidas, você precisa realizar pesquisas e você precisa fazer anotações. Não ache que você vai memorizar as coisas assim do nada e que não precisa anotar e, sabe? Ah, eu retomo amanhã, eu vou lembrar de onde eu parei, eu vou lembrar a última aula que eu assisti, eu vou lembrar. Não vai. Você precisa de um segundo cérebro para te lembrar das coisas que você está estudando. E para isso você precisa sim ter um caderno. Então, caso você ainda não tenha assistido, eu também vou deixar uma outra aula aqui embaixo que eu explico tintim por tintim como esse seu caderno tem que ser. Combinado? Então vamos lá. O primeiro grupo é o primeiro e o segundo mês. E aqui nós estaremos desenvolvendo os fundamentos do inglês. O que significa que nesse período o nosso objetivo vai ser de adaptação e aproximação com o idioma.
Então, nós trabalharemos com assuntos que têm a ver com o seu cotidiano, com a sua rotina, com o que é realidade para você, o que está ao seu redor. Como, por exemplo, os cumprimentos, as informações pessoais. Nós trabalharemos com números, dias da semana, frequência, horas, lugares que você frequenta na cidade, as coisas que você faz no dia a dia, os alimentos que você também consome com mais frequência, esse tipo de coisa. Ah, e gosto pessoal também entra aqui, tá? Então, para falar das suas músicas preferidas, bandas preferidas, filmes, série, etc. Os tempos verbais que vão guiar esse primeiro grupo são primeiro o Simple Present e o Present Continuous, tá? Então, ações que nós fazemos agora que são realidade, são fatos, são parte do dia a dia, e ações que são contínuas. Lembrando que, assim como eu falei, tem um material com todas as aulas que você precisa para esse cronograma aqui no material que eu compartilhei lá no nosso grupo do Telegram, porque eu tenho aula sobre tudo isso. Seguindo, o verbo modal que nós estudaremos durante esse período é o can, para falar das coisas que você consegue ou não consegue fazer, porque faz parte do dia a dia. Agora falando sobre as 4 habilidades. Para a leitura, você pode ler livros infantis, porque eles são mais fáceis de assimilar nesse primeiro momento, ou você pode usar livros que são adaptados para estudantes da língua inglesa, sendo que nesse caso a gente estaria falando do nível básico, tá bom? Básico do básico mesmo. Para a escuta, a gente pode pensar a mesma coisa, então músicas infantis são muito boas para expandir vocabulário, mas não só isso, você não precisa ficar preso nisso, porque nem todo mundo gosta. Eu, por exemplo, não sou muito chegada, mas eu poderia usar como ferramenta de estudo. Não é para ficar o dia inteiro escutando Peppa Pig, entendeu? É um momento de estudo. Mas você também pode usar baladas, músicas mais lentas, um Frank Sinatra, um Whitesnake, a música mais ralentada, entendeu? O que for mais devagar, melhor. E claro, filmes e séries com legenda em português. Áudio em inglês, legenda em português. Nesse momento, que você está adaptando. A gente está aproximando do inglês, então um passo de cada vez. Para a sua fala, o que a gente vai fazer? Trabalharemos com leitura em voz alta. Então lembra lá os livros infantis? Leitura em voz alta. Você também vai começar a criar suas próprias frases a partir das frases que você encontrar nos livros, nas músicas, nas séries, nos filmes e também nas aulas que eu vou passar para vocês. Então você vai sempre readaptando, reestruturando, criando as suas próprias versões e trazendo para o seu dia a dia. Lembra disso, trazendo para o seu dia a dia. Ah, e sempre quando você for praticar a sua fala, sempre lendo em voz alta, falando em voz alta, se você puder gravar no seu celular, melhor ainda. Porque você vai poder acompanhar a sua evolução. E se você tiver a oportunidade, né, gente, hoje na internet tem tantas formas diferentes da gente entrar em contato com outras pessoas para praticar inglês. Se você puder, pratique com outras pessoas, mas de preferência pratique com brasileiros, tá bom? E por que eu tô falando isso? Para você não sair falando com nativos de primeira. Porque se você tiver alguma dúvida, você pode ainda transferir para o português, mudar para o português e fazer as suas perguntas, né? Porque a ideia de estudar inglês não é para você se constranger, não é para você achar que você tem que ser perfeito ou acertar o tempo inteiro. Não. Muito pelo contrário, tá? Então é muito importante você poder praticar com outros brasileiros, porque você vai ver que as outras pessoas também têm dificuldades, assim como você. E se você tiver alguma dúvida, você pode interagir com aquela pessoa em português mesmo, tá? Esse aqui, gente, é só o primeiro grupo, são os 2 primeiros meses. Dá esse primeiro passo, assim, você precisa de ter coragem, você precisa ter confiança em você. Então a gente vai construindo isso aos poucos. E aqui, para falar o simples do simples, os assuntos que a gente já falou aqui. Ok? E para fechar, na escrita a gente vai fazer a transcrição das coisas que a gente escuta, tá bom? Então, as músicas você pode transcrever, se você assistir algum desenho infantil, você pode transcrever. Aquelas gravações de áudio, sabe, que você falou, você pode transcrever aquilo que você entende você mesmo falar. E claro, mais uma vez, sempre voltando na temática, você pode fazer um pequeno texto falando as coisas que você gosta, pensando em comida, livros, videogames, séries, filmes, livros, o que for. Você pode explicar sua rotina de trabalho, sua rotina em casa, você pode explicar a rotina de outra pessoa. Cada um dos assuntos, cada um dos temas mencionados vira um tópico diferente para a parte da escrita. Observem bem, porque tudo isso é acumulativo e a gente vai aplicar em todos os próximos grupos. Now let's dive into the second group. Let's talk about the third and fourth months. Enquanto no primeiro grupo a gente estava trabalhando bastante a adaptação e aproximação do inglês, aqui no segundo grupo, o terceiro e quarto mês, nós vamos trabalhar mais a sua confiança. E para isso a gente vai expandir ainda mais vocabulário e você vai ter acesso a mais contextos para você poder explorar mais. Dá tempo para sua cabeça pensar, para você ser criativo e falar o que você quer. Então nosso objetivo principal aqui é construção e organização do seu raciocínio. Os assuntos que nós vamos explorar são questões da infância, falar do passado, experiências passadas de trabalho, falar da sua parte acadêmica, onde você estudou, o que você estudou, por quanto tempo você estudou, se você mudou de carreira ou não, mas tudo no passado. Você vai poder contar histórias, pensar em casos engraçados de família, também pensar o que você fazia, o que você não faz mais, o que fazia quando criança, que agora não faz mais sentido, ou o que você
tinha costume e hábitos de fazer no dia a dia que agora também você não faz mais. É também nesse momento que você vai explorar mais características, e aqui eu tô falando de formato, material, tamanho, cor. Tudo que você pensar em característica, aqui a gente vai explorar bastante, porque a gente está expandindo o vocabulário e dando mais detalhes. Os tempos verbais que nós vamos trabalhar aqui são o simple present e o present continuous, ok? E como a gente também vai trabalhar com mais detalhes, também entram as WH questions com mais autonomia neste momento. Onde aconteceu, como aconteceu, quem estava lá, por que aconteceu. O modo verbal que vai apoiar bastante das nossas histórias aqui é o could. O could. E agora falando das nossas 4 habilidades. Na leitura, ao invés de livros infantis, nós já vamos mudar um pouquinho para infanto-juvenis, porque ele já tem mais informação mais uma vez, e a gente também tem uma estruturação do raciocínio um pouquinho mais complexa, mas também nada muito louco. E mais uma vez, aqui você também pode usar os livros adaptados para estudantes da língua inglesa, principalmente se tiver versões bilíngues também, isso é bem legal e facilita, agiliza o estudo. Para a sua escuta, a gente já vai ampliar para outros estilos musicais. Não vamos ficar mais nas baladinhas, das músicas mais românticas e as músicas mais lentas. Pode variar mais de estilo. Eu só quero que você lembre que não é para você ir pelo rap, né? Porque quando você vai escutar o rap, o pessoal fala mais rápido que a velocidade da luz, entendeu? É isso que acontece. E é para você querer falar na velocidade da luz? Não, tá bom? Então, calma. Você pode escolher músicas mais agitadas, mas não impossíveis de entender o que a pessoa tá falando. E aqui é ideal, né, desde a primeira, na verdade, que você acompanhe, do primeiro grupo que eu quis dizer, que você acompanhe a letra. Acompanhe a letra, leia junto, cante junto, repita, tal. Eu tenho aula sobre isso, sobre como estudar inglês com música, eu vou deixar aqui pra vocês também. E aqui, quando você for estudar com filmes e séries, ou enfim, assistir, já é pra você testar as legendas em inglês. Então, assim, assisti um pedacinho e falar, eu escutei, eu acho que eu entendi tudo, eu nem precisei ler a legenda. Bota a legenda em inglês e confere pra ver se você entendeu tudo. Então, aqui é o momento de você começar a inserir as legendas em inglês, tá? Mas ainda é um processo de adaptação, então não é pra tirar 100% a legenda em português, mas já vai tentando, vai colocando mais o inglês na parte escrita. Principalmente em séries e filmes, enfim, qualquer conteúdo escutado que você esteja praticando, conteúdos que tenham a ver com o nosso primeiro grupo, coisas do dia a dia que são relacionadas ao seu dia a dia, à sua realidade. Um exemplo aqui, só como base, é Friends e Game of Thrones. O que tem mais a ver, o que é mais próximo da sua realidade? Friends. Game of Thrones, gente, é um universo que nem existe. Começa por aí, então não. Eu também tenho aula sobre série. Vou deixar tudo aqui embaixo, tá, gente? Só tô mencionando pra vocês saberem, tá tudo aqui embaixo. Agora vamos pra fala. E, gente, é o seguinte, todas as dicas que eu dei no primeiro grupo servem pra todos os seguintes. O segundo, pra todos os seguintes. Sempre vai ser assim, tá? Então não vou ficar repetindo. Você vai adicionando, tá? Uma coisa atrás da outra aí. Na fala, o que vai mudar é que, além de conversar com pessoas da sua nacionalidade, ou seja, com brasileiros, você já vai expandir para conversas com outras nacionalidades, porque as perguntas básicas você já vai saber fazer, tá? Para poder tirar suas dúvidas. Então você também vai ter mais vocabulário e você vai ter mais liberdade. Então também já dá para testar ter conversa com pessoas de outros lugares do mundo. E agora na escrita você pode pensar em pequenos contos, em pequenas histórias do passado, em explicar algo que aconteceu e até mesmo escrever um e-mail falando sobre uma situação que aconteceu no seu trabalho, por exemplo. Ou pode ser pensando também na faculdade ou qualquer coisa que você faça no seu dia a dia. Então vamos avançando do 5º para o 6º mês, nós temos algumas boas mudanças. A partir daqui, o bicho pega bacana, o bicho pega legal. Por quê? Porque a gente vai ter mais confiança no nosso output, na nossa prática, na nossa explicação, na nossa comunicação. Porque a maioria das pessoas, né, você me diz, qual que é a habilidade que você tem mais facilidade? A escuta ou a leitura? Porque provavelmente é uma das duas, né? Ninguém fala, ai Camila, eu tenho mais facilidade de falar, mas eu não consigo escutar. Isso não acontece, porque você não consegue falar se você não escuta, né? Então, aqui, a partir daqui, a gente vai ter trabalhado tanto o listening, tanto o reading e também as outras habilidades, como a fala e a escrita, que você vai querer falar mais. Você vai se sentir mais capaz de falar e querer falar mais coisa, e dar mais detalhe, contar o negocinho e contar em detalhes e tal, tá bom? E essa que é a ideia. E o nome desse grupo é Dividindo os Tempos. Por quê? Porque agora a gente tem como objetivo a concretização da linha do tempo, a linha do tempo básica. Você já sabe sobre o presente, a gente viu isso no primeiro grupo. O segundo grupo a gente falou sobre o passado. E agora a gente vai falar sobre o futuro. Então a gente vai concretizar a linha do tempo básica. Então, já antecipando aqui, mudando um pouco a ordem, o tempo verbal que a gente vai trabalhar aqui é o future simple, é o futuro simples
no inglês. E os assuntos principais vão ser as nossas viagens, os nossos planos para o futuro, os nossos projetos, as nossas vontades, os nossos desejos. São aquelas coisas que a gente já sabe que vão acontecer ou aquelas coisas que só estão no nosso coração, que a gente não tem certeza ainda se realmente vai acontecer, mas a gente quer. Um futuro certo ou um futuro incerto. I don't know, you tell me. You have to watch the classes and you have to learn for that, ok? Então você tem que assistir às aulas e você tem que aprender para saber se tem essa diferença e o que você vai fazer, qual que é a estrutura da frase, enfim, tá? Tá. E as nossas vontades, as nossas ações do futuro, elas podem acontecer rápido, né? Então, num período de tempo ali curto, médio ou longo. E você também vai saber definir como falar sobre isso. E os verbos modais que nós vamos focar durante esse período vai ser o should, o must e o have to. Should, must, have to. E para as nossas habilidades, vamos lá, vamos deixar um pouquinho mais com sabor, vamos complicar um pouquinho. E é o seguinte, para a nossa leitura nós vamos mudar um pouquinho e agora a gente vai mudar o formato, nós vamos procurar mais revistas que têm uma linguagem diferente de livros, que são um pouquinho mais cronológicos às vezes, né? Ou você também pode buscar por sites, blogs, enfim, que falem sobre assuntos que você gosta, tá? Então, tanto as revistas quanto, enfim, qualquer conteúdo que você queira acompanhar tem que ser algo que seja comum e próximo a você. E você também pode buscar por livros infanto-juvenis, mas agora não os mais, digamos assim, mais previsíveis e talvez os românticos, né, que a gente poderia usar no grupo anterior. Agora você pode explorar mais os universos e gêneros que tem dentro dos livros infanto-juvenis. Para sua escuta, a gente também vai puxar um pouquinho, a gente estava só na música, no filme e tal, agora eu quero que você consuma vlogs, eu quero que você consuma conteúdos mais naturais de nativos, de pessoas do mundo inteiro. Agora, a música aqui também pode ser mais desafiadora, um pouquinho mais rápida. E os seus filmes e séries já vamos trocar para a legenda em inglês, porque eu sei que daí você vai estar bem mais acostumado, bem mais imerso na cultura e vai ficar mais fácil. Mas claro, gente, sentiu dúvida? Troca. Bota no português, assiste aquele negócio, entende ali a legenda, volta pro inglês. Entendeu? Não precisa ser um negócio, meu Deus, não tem como voltar, não tem. Não, tá? A vida do estudante do inglês não é assim, gente. Não é tipo assim, virou a página, não tem como voltar. Que isso? Que isso? Quem que falou isso? Não entendeu? Bota a legenda em português, tá tudo bem. Não se sinta mal por isso. Não se sinta mal por isso, tá? Agora, na fala, além de tudo que a gente já estava fazendo antes, você vai procurar ter conversas one-on-one, conversas individuais. As conversas que eu mencionei anteriormente é justamente em grupo para quebrar um pouco do gelo, porque às vezes se a gente fica só com uma pessoa na sala, a gente fica meio constrangida, tipo, ai meu Deus, é só eu e você, eu não sei o que falar, meu Deus, eu sou incapaz, eu vou te atrapalhar. Quando é em grupo, o ambiente fica mais tranquilo, tá? Agora aqui já seria o ideal você ter essas conversas one-on-one. E mais uma vez, sempre tentando trazer o máximo de detalhes possível. Na escrita, você pode pensar em escrever uma carta contando para alguém, para uma pessoa próxima a você, quais são os seus projetos para o próximo ano, o que você espera fazer na próxima semana, no próximo mês, no próximo semestre, explicar os motivos de você ainda não estar fazendo essas coisas. Ou você pode até mesmo montar uma apresentação para o seu trabalho, né? Então, pensa aí no seu trabalho. Faz sentido montar uma apresentação sobre alguma coisa? Eu tenho certeza que sim. Você pode também adaptar isso para o meio acadêmico, claro, se você ainda não estiver trabalhando. Ou, mais uma vez, você pode fazer sobre qualquer coisa que você goste ou que faça parte da sua realidade. Não precisa ser só profissional e não precisa ser só acadêmico. Pode ser da vida! Tem muito para falar. Eita que nós já passamos da metade do ano. Agora nós estamos no mês 7 e 8. Vamos aprofundar as possibilidades. Nessa altura do campeonato, sabe o que deve estar acontecendo com você? Se você está estudando inglês frequentemente, aquela coisa linda, maravilhosa que a gente espera, você deve estar confundindo as palavras. Você deve, às vezes, estar falando umas palavrinhas em inglês no meio do português, né? Então, assim, o inglês está inserido no português e não o inglês está inserido no português mais, sabe? Inverter o jogo. O que isso significa? Que a gente está trabalhando cada vez mais com o seu próprio raciocínio lógico. Eu fiz uma aula aqui no canal explicando como é que funciona esse processo de pensar em inglês. Será que isso existe? Será que é uma coisa consciente? Será que eu escolho pensar ou não em inglês? Eis a questão. Vou deixar aqui embaixo para vocês. Mas basicamente, nesse momento aqui, você vai estar mais aprendendo através do contexto do que pela tradução literal. Verdade. E nosso objetivo principal aqui é conectar o passado com o presente. Porque lembra que eu falei que tem uma linha do tempo, que é presente, passado e futuro? Pois é, mas tem uma linha flutuante que na verdade é como se fosse uma nuvem, várias nuvens, que elas passam de um tempo para o outro. Elas não são, digamos assim, limitadas. Elas são mais fluidas. Elas vão indo e voltando e elas estão conectando esses tempos. E aqui a gente vai conectar o passado com o presente. E o presente com o passado.
Os assuntos principais que você vai focar agora são os vocabulários específicos que você usa. Então, por exemplo, eu sou professora de inglês, mas eu também sou guitarrista e eu também sou publicitária e também sou produtora de conteúdo. Então, eu vou procurar nesses universos, palavras específicas desses universos. E mais uma vez, como que eu vou fazer isso? Através dos conteúdos que eu for consumir. Os tempos verbais que nós vamos trabalhar aqui são o present perfect e o present perfect continuous. Para complementar, os nossos verbos modais serão would e shall. Would, shall. E agora, nas nossas 4 habilidades, a gente vai cavucando e deixando mais complexo. Para nossa leitura, vamos através de notícias, jornais, o que tá pegando. Você vai poder tanto acompanhar pelo Instagram quanto entrar nesses jornais do mundo afora, como, por exemplo, o New York Times, ou LA Times, ou CNN. O que você preferir. Sabe aqueles tutoriais, quando a gente tem passo a passo? Nossa, instruções, isso aqui é muito importante. E nós precisamos montar o nosso raciocínio, então a gente precisa ligar os pontos, lembra? Então nós precisamos de bastante informação para a gente poder conectar. Agora, para escuta, nós vamos trabalhar em cima desses mesmos temas, mas também em palestras, tá? Então a gente vai deixando também a nossa comunicação mais formal, mais assertiva, mais seletiva. Então, palestras nesse momento é o que você vai focar. E aqui, nesse estágio, são de assuntos que você esteja acostumado, tá? Agora, na fala, você vai implementar tudo aquilo que for novo. E esse é o principal objetivo dessa parte aqui, deste grupo aqui. As palavras mais formais, os termos, os conectores, foca bastante na pronúncia. Você já tá no estágio que você tá conversando com pessoas de outros lugares do planeta, tanto em grupo quanto individualmente. Então, você tem que testar o seu limite. O que você ainda não sabe perguntar? O que você ainda não sabe falar? Você tem que ir atrás dessas coisas. E na escrita, nós vamos trabalhar a escrita mais formal também. Então, esse estágio é como se a gente tivesse voltado naquele grupo que nós falamos sobre o e-mail, só que de uma perspectiva mais madura, de uma perspectiva mais refinada. Estamos chegando ao fim. Penúltimo grupo, 9 e 10. Intensificando a prática. Se antes a gente estava pensando em como conectar o passado com o presente, a gente vai entender que o passado é um buraco mais embaixo, que existem vários passados dentro de um passado, momentos diferentes no passado, e que eles são como uma consequência. Porque se a primeira coisa não tivesse acontecido, a segunda não viria a acontecer também. Como, por exemplo, se minha mãe não tivesse ficado grávida, eu não teria nascido, entendeu? Fato 1, fato 2. O fato 2 não tem como vir antes do primeiro. Então, nosso objetivo principal é estruturar e diferenciar esses momentos diferentes que existiram há muito tempo. Ou simplesmente que acabaram, que não tem como mais mudar. Aqui você pode pensar em contextos históricos, né? Então, assim, tudo que tem data, tudo que é da ciência, tudo que é da parte dos historiadores, sabe aquela coisa? Você pode ir por esse lado ou você também pode pensar na sua vida pessoal. Porque existem passados dos passados nesses dois lados. Em relação aos assuntos, você sempre pode pensar em consequências, tá? Então, situações que aconteceram no passado que tiveram vários desenrolamentos, várias consequências diferentes. Os tempos verbais que nós vamos trabalhar aqui são o past perfect e o past perfect continuous. E os modos verbais são o my e o may. E a leitura vamos deixando cada vez mais complexa, então nós vamos falar de artigos, de estudos científicos, de pesquisas. Já na escuta, nós vamos falar sobre assuntos complementares, ou seja, um approach mais formal, só que não mais somente daquilo que é comum para você e que você já está acostumado, mas assuntos complementares que estão relacionados. Então, por exemplo, um dos exemplos que eu dei aqui foi o caso da música, né? Então, o que estaria familiar no meu universo é a guitarra, porque é o instrumento que eu toco. Mas se eu quiser assistir um workshop de um baterista, ele provavelmente vai usar termos e ter raciocínios diferentes do que um guitarrista tem, tá? Então, assim, é complementar porque tá dentro do mesmo universo, teoricamente, que é a música, mas não é algo que faz parte tanto do meu dia a dia feito a guitarra. Ok? Então tá perto, mas não tá um pouco mais distante. Já na fala, você vai treinar como se você fosse fazer parte de uma reunião, mas tendo um papel bem importante, singular e de destaque, que é você vai explicar. Você que vai falar o relatório, você que vai propor um novo direcionamento da empresa, você que vai falar como o RH vai funcionar daqui adiante. Não sei. Tá? Você vai de acordo com a sua realidade. E na escrita, a gente vai reproduzir o que nós vamos ter na leitura. Então, por que não pensar em desenvolver um artigo, fazer uma pesquisa? Observe muitos termos que são utilizados nos artigos que você for ler, porque isso vai dizer bastante do que você também vai ter que usar na escrita. Pode pensar no documento, no contrato, num plano de aula. E aí sim, chegamos no último grupo,
11 e 12. O nosso objetivo principal aqui é amarrar as pontas. Lembra que em todos os grupos eu falei para vocês que a gente tinha que fazer pesquisas e anotar? Pois é. Essa é a hora que você vai revisar todas as pesquisas que você fez, todas as dúvidas que você teve. Você vai voltar nas suas anotações, voltar nas suas práticas e refazê-las, tá? Então, assim, revisão não é ler. Ler é ler, né? Tem vários benefícios através da leitura, mas a leitura não é revisão. Ela faz parte da revisão. Então, para isso, você tem que fazer atividades. E nada melhor do que ver se você respondeu suas dúvidas ou não, se você é capaz de se comunicar, falar o que você quer falar, escrever o que você quer escrever, escutar o que você quer escutar e ler o que você quer ler. E outra, você pode ter até novas dúvidas por olhar para questões anteriores, questões antigas, por uma nova perspectiva, porque você vai ter mais conhecimento. Como complemento de assunto, aqui sim o bicho começa a pegar, porque é a partir daqui que você vai ter liberdade total com o idioma. Você vai começar a consumir conteúdos que não tem nada a ver com você. Nada. Igual eu, por exemplo, que estou estudando buraco negro com meu marido. O que isso tem a ver comigo e com ele? Eu sou professora de inglês e ele é baterista. O que tem a ver? Tem alguma coisa a ver? Não, não tem nada a ver. Então, assim, é exatamente isso. Para complementar, você também vai usar dois tempos verbais aqui, o Future Perfect e o Future Perfect Continuous, que eles são a evolução do Pokémon do futuro simples. Então, basicamente, você vai ter mais tranquilidade para falar de ações que acontecerão no futuro e elas são tipo uma deadline, ou algo que é um limite de data. E agora que a gente já entendeu as estruturas básicas, boas, e tá tudo bem consolidado em relação ao inglês, como norma, né? Aí a gente vai estudar, na verdade, um modal verb diferente, que é o ain't. Que agora você vai começar a ter mais acesso às variações, né, do idioma. Até aqui, não é que você tenha sido blindado, provavelmente você encontrou várias coisas. Você deve, espero que você tenha encontrado e percebido muitas coisas diferentes, mas a grande questão é que agora você vai entender como você quer falar. Porque você vai entender a estrutura do idioma e você vai poder fazer escolhas de acordo com seus objetivos. Olha que lindo. Ai, gente, é sobre isso. Em relação às 4 habilidades, é o que eu falei, de revisar o que você estudou até então e ver se tem algum assunto ali que você não se sente confortável em falar, ou se tem uma estrutura que você não se sente confiante para usar, de falar em voz alta e em bom tom, assim, sabe? É isso, mas calma, que eu tenho mais coisa para falar. Por quê? Lembrando aqui que tem muito, mas muito, muito, muito mais do que isso por trás do inglês. Essa estrutura que eu passei aqui para vocês é literalmente um guia, uma base, o primeiro passo. É para você sentir que você tem um direcionamento, que você sabe o que você precisa fazer e o que esperar de cada uma dessas fases. E lembra que eu falei que a pesquisa é uma das coisas mais importantes para quem estuda sozinho por conta própria? Pois é. É a mais pura verdade. E são essas perguntas e questionamentos que vão aparecer na sua cachola que vão costurar esses 6 grupos. Que vai fazer tudo fazer sentido, sabe? Eu espero que esse seja um primeiro e excelente passo para você, mas é claro que se você realmente quiser alcançar a fluência no inglês e ter suporte e caminhar de mãos dadas comigo, eu te convido a conhecer o meu curso. E mais uma vez, entra lá, me segue lá no Instagram, que por lá eu aviso quando eu tenho turmas novas, tá bom? Eu não sei quando você tá assistindo esse vídeo, pode ser que eu tenha uma turma aberta agora, pode ser que eu tenha lista de espera para a próxima turma. Então, entra lá que lá você encontra todas as informações, porque para mim vai ser um prazer te acompanhar até a fluência. E aí, as instruções desse vídeo aqui foram esclarecedoras para você? O que você achou? Me conta, me conta. Se você curtiu o vídeo, não saia daqui sem se inscrever no canal. Também ative o sino de notificações para você não ficar por fora, para você não perder nenhuma aula daqui. Também deixa o seu like, porque você sabe, isso ajuda o canal a crescer. E também comenta aqui embaixo o que você achou da aula. Se você tem alguma dúvida, se você quer alguma aula aqui no canal, deixa aí, que eu sempre leio. Combinado, guys? Thank you so much for being here with me today, and I hope to see you on the next one. Bye! Alright, ladies and gents, let's get started! Ah, não, falei escrita. Gente, eu matei um pernilongo fazendo assim, ó.